Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bom dia, ouvintes do Todo Paraná pela Rádio T. Estamos de volta, aqui quem fala é José Hamilton. Quero agradecer sua audiência e estamos aqui com Ricardo Maia, ele que é o Superintendente Geral de Apoio aos Municípios. Muito bom dia, Ricardo, como é que vai? Bom dia, José Hamilton. Bom dia a todos da nossa querida Rádio T, todos aí do programa Ponto de Vista. É uma alegria muito grande estarmos aqui hoje com vocês nessa manhã bonita. Maravilha, eu queria conversar com o senhor para a gente começar o nosso papo aqui. Como é a superintendência? Já existia essa função? Olha, nesse novo governo Ratinho Júnior de 2023, ele criou a Secretaria das Cidades. Sim. Colocou lá o jovem vice-prefeito de Curitiba, né? O Eduardo Pimentel como secretário das cidades, e junto criou-se a Superintendência Geral de Apoio dos Municípios, que eu sou o superintendente hoje, com o objetivo de nós fazermos aí um orçamento mais participativo com os municípios do estado do Paraná, estarmos mais presentes nos municípios e trazer para o governo do estado aquilo que é importante verdadeiramente para cada município do estado. E a superintendência tem um papel fundamental junto com a Secretaria das Cidades, porque todas as obras hoje urbanas estão na Secretaria da Cidade. Coapar foi para a Secretaria da Cidade, projeto de edificações do estado foi para a Secretaria da Cidade, a agência metropolitana também está na Secretaria da Cidade. Então o Paraná Cidade também, que é um órgão financiador aos municípios, também na Secretaria da Cidade. Nós estamos aí com esse objetivo maior, que é para cada município do estado do Paraná ter aquilo que realmente interessa à sua população. É isso aí. O senhor já foi ex-vereador de Maringá, também ex-deputado estadual e agora está na função de Superintendente Geral de Apoio aos Municípios do Paraná. Como é essa transição? No que ajudou nessa função agora o senhor ter essa experiência? Olha, é importante para nós, porque sempre eu trabalhei muito em ouvir aqueles que mais precisam. E alguns governos, eles decidem muito nas quatro paredes. Sim. Decidem muito nos gabinetes fechados das capitais, seja capital estadual, seja federal. Isso talvez não venha em encontro àquilo que a população precisa. Então, o meu papel fundamental hoje é as andanças pelos municípios, ouvir os municípios. Não nos envolvemos em questões política local e nem envolvemos em questões políticas de mandatos de deputados. Cada município tem seus representantes. O nosso compromisso é fazer acontecer. É uma determinação do governador Ratinho Júnior que nós agilizemos as liberações de recursos, as obras públicas, para que nós possamos ter um estado desenvolvido tanto economicamente, financeiramente, mas também no urbanismo de cada cidade do nosso estado do Paraná. É isso, até eu queria ver contigo, como é que nós fazemos para promover essa integração entre o estado e os municípios? Como é que funciona para a Secretaria, a Superintendência fazer essa integração entre os municípios? Olha, o que mais temos que trabalhar é, no caso aí, as administrações locais, Os prefeitos, secretários municipais, prefeitas, vice-prefeito, vice-prefeita, as entidades sociais e as entidades também do setor civil de cada cidade. Então, por exemplo, o que acontece muito hoje? Talvez alguns governos ficam só ouvindo os prefeitos. Ótimo, temos que ouvir. O prefeito foi eleito, ou a prefeita foi eleito pelo voto, são os representantes oficiais de cada município. Mas as entidades também são muito importantes. As entidades, associações, associação de produtores, sindicato rural, patronal, sindicato rural dos trabalhadores, associações comerciais, sindicatos no geral. Então, esse é o nosso papel hoje nesse novo governo Ratinho Júnior, governo 2, É ouvir muito isso que nós estamos fazendo, conversando, para que o dinheiro público, o dinheiro do governo do estado, seja bem aplicado naquilo que realmente cada cidade do estado do Paraná precisa. É isso, eu gostaria também que o senhor comentasse para nós sobre como funciona a questão da infraestrutura no nosso estado, a questão do transporte coletivo, transporte de cargas, como é que funciona também essa questão agora das cidades polos, cidade metropolitana, como é que está essa integração? Olha, o governo do estado, ele criou-se a agência que está junto conosco lá, metropolitano. O que é o compromisso nosso? Como existe um índice grande de imigração para as cidades metropolitanas, no Paraná, 5 maiores, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Sim. Então,
nós temos que trabalhar nessa metropolitana com um olhar mais forte do governo do estado. Nós temos uma questão do transporte coletivo regional, o transporte coletivo local, que hoje nós temos Curitiba como exemplo, o melhor exemplo de todo o nosso país é Curitiba. Esse exemplo de Curitiba, com as metropolitanas, com essa nova agência que o governo criou, dá condições de levar para todos os municípios do estado do Paraná metropolitanos. É o que nós vamos fazer. Lógico, numa etapa não é da noite por dia, é uma etapa de muito estudo, muito trabalho, porque o transporte coletivo, ele requer subsídio. Não tem meio não subsidiarmos o transporte coletivo. Em Curitiba já está redondo o transporte coletivo, funcionando muito bem. Todos os metropolitanos de Curitiba, com uma só passagem, a pessoa anda tudo ali. É um modelo excelente. Funciona. Esse modelo nós vamos levar para todo o estado do Paraná. É uma determinação do governador Ratinho Júnior, do secretário das cidades Eduardo Pimentel. Então nós estamos aí nesse projeto, nessas 5 cidades polo, não só o local. Há uma carência muito grande do transporte coletivo em volta dos municípios. Pouca condição. Agora, como vamos entrar o subsídio? Subsídio, ele pode ter após as cidades metropolitanas realmente serem metropolitanos no papel, na lei, na legislação. A partir disso, nós podemos subsidiar. Como Curitiba, hoje o governo subsidia o transporte coletivo lá. E também vamos tentar pegar recursos do governo federal, porque o governo federal criou-se alguns benefícios do transporte coletivo, mas não entrou com a parte dele do dinheiro que é necessário. Esse recurso, nós estamos já, até o nosso secretário Eduardo Pimentel, essa semana esteve em Brasília conversando, trocando ideias junto ao Ministério das Cidades, lá na capital federal, para que nós possamos ter essa parte nossa de subsídio. Nós vamos ter, porque nós vamos organizar todas as metropolitanas. Aí o cidadão pode falar assim: poxa, mas vai subsidiar o transporte coletivo, vai tirar o dinheiro meu. Não é bem assim. Por quê? Transporte coletivo diminui a poluição, diminui o congestionamento e beneficia aqueles que mais precisam. Então é onde o poder público tem que estar presente e é onde nós estamos planejando todo esse trabalho junto ao governo do estado. O senhor elencou aqui as 5 maiores cidades aqui no Paraná, que são as capitais, aqui cidades polo, né? E quais são os desafios que essas cidades hoje representam no desafio para fazer essa integração? Qual que é uma maior dificuldade? A maior dificuldade talvez é a má interpretação dos municípios em volta. Até o município polo pensa que vai perder poder, pensa que não vai continuar com seus projetos do jeito que quer. Não é bem assim. A única diferença é que a metropolitana, o governo vai fazer o trabalho conjunto de desenvolvimento no meio ambiente, no saneamento, na questão de água, como eu falei, no transporte coletivo, na comercialização de produtos da agricultura familiar. Então tem muitos benefícios para a região metropolitana, mas muito mesmo. Vamos dar um exemplo. Nós estamos numa cidade metropolitana, uma cidade polo, Ponta Grossa. A prefeitura de Ponta Grossa não pode fazer uma obra que talvez beneficie o pessoal do município vizinho, talvez Palmeira, um exemplo. Por quê? Porque ela não está legalmente ainda metropolitana. Estando legalmente metropolitana, essa obra que beneficia os municípios em volta terá a participação do governo do estado e o recurso do governo do estado. Então, essa interpretação hoje, o pessoal fica... Uma outra coisa, licenças. Quem dá as licenças metropolitanas continua sendo cada município. A diferença é que o governo do estado, por intermédio da agência metropolitana, vai ver se está cumprindo a legislação, está cumprindo as regras, a lei. Isso fortalece, então? Fortalece o desenvolvimento, o futuro, né? Isso que nós precisamos. Se você olhar a Curitiba de 5 anos para atrás, ela teve um mandato que foi desmantelado todo o transporte coletivo lá por não concordar com o subsídio que tinha, que a prefeitura dava e o estado. Mas na gestão anterior, na primeira gestão do prefeito da capital, que é a capital de todos os paranaenses, né? Prefeito Rafael Greca, ele voltou para a região metropolitana, fez novamente os convênios que tinha que fazer e o benefício é total. Então, nós precisamos caminhar para isso. Nós caminharmos objetivamente
instruindo os prefeitos, as prefeitas, que a metropolitana só terá benefício ao cidadão. Não adianta, nenhuma cidade metropolitana é uma ilha sozinha, não existe isso. Ela precisa dos seus viadutos, das suas trincheiras, contorno, retornos, duplicações de rodovia, terceira pista de rodovias, até quarta pista em algum lugar. Isso metropolitano tudo se tornará melhor. Por quê? Senão daqui vamos fazer um projeto, Zé Hamilton, tipo assim, daqui 5, 10 anos, certo. Se nós não organizarmos as metropolitanas, daqui 5, 10 anos vai ter uma questão catastrófica. A mobilidade urbana dentro das cidades, a condição do meio ambiente, a condição de futuro. Então isso é papel de governo. O governo é o governo do estado do Paraná. E a criação da agência metropolitana, que está junto conosco na Secretaria das Cidades, é para fazer esse trabalho de planejamento, trabalho de ideias, um trabalho de crescimento ordenado de toda a nossa região. Isso que nós vamos fazer, estamos fazendo e precisamos do apoio de todas as forças políticas, né? Até sobre esse planejamento que vai ser feito, que está sendo conduzido, eu quero saber que critérios que são selecionados, que critérios que servem para você falar isso aqui é uma região metropolitana na prática. Que critérios são utilizados? Os critérios são do governo federal. O governo federal, constitucionalmente, existe o que é metropolitana. Então, os municípios conurbados, que é aqueles que têm ligação de divisa junto com o município metropolitano, todos eles já passam a fazer parte da metropolitana. Os demais que não são conurbados, que não é essa ligação contínua, depende deles aceitarem. Agora, os que já vão fazer parte da metropolitana. Ela é muito importante para todos nós. Vamos dar um exemplo, a questão de saúde mesmo. Questão de saúde, questão de vaga em pré-escola, questão de vaga na escola. Hoje, cada cidade tem a sua saúde plena. Custeado uma parte pelo SUS, né, que é do governo federal, outra pelo município e outra pelo estado. Com a questão metropolitana, todos aqueles habitantes e toda a comunidade metropolitana terá o direito de uma cidade e de outra. Com isso, o recurso, vem mais recursos para a cidade. Então vamos dar um exemplo aqui, talvez uma cidade, a Ponta Grossa. Ponta Grossa, talvez a pessoa precise de uma questão de saúde ali, no município Carambeí, por exemplo. Ele depende dias e dias da Regional de Saúde autorizar o encaminhamento para ter o atendimento na cidade de Ponta Grossa, que tem mais recursos, logicamente. Com a metropolitana, a pessoa ela pode se dirigir direto para Ponta Grossa. E assim vale para a cidade de Londrina. Favorece o cidadão. O cidadão. Olha, o cidadão. Bacana, Londrina, Maringá, Cascavel. E vamos também para a capital do estado hoje, Curitiba. Certo. Até para o pessoal ver como é um exemplo bom. A questão de saúde hoje, de atendimento pelo SUS, gratuitamente, em Curitiba estão mais nos municípios da metropolitana. É o reverso fez lá. Vamos dar um exemplo. O maior atendimento hoje pelo SUS é o Hospital Nossa Senhora do Rossio em Campo Largo. Não é em Curitiba. Então Curitiba, o curitibano que mora em Curitiba, ele vai para Campo Largo sem problema algum. E vice-versa. Outro grande atendimento é em Campina Grande do Sul, Angelina Caron, que atende muito pelo SUS, mas muito mesmo, a grande instituição filantrópica. Também a mesma coisa, o curitibano vai até lá. Então isso é que nós temos que ter essa inteligência de coordenação e tirar as dúvidas dos municípios. Os municípios ficam muito preocupados. Nossa, a metropolitana vai ser para Curitiba, vai ser para a capital, para o governo. Não tem nada a ver com isso. Continua local, os municípios regionais e beneficiando aquilo que nós precisamos beneficiar o cidadão. Não existe governo ou motivo de ter governo se não for para beneficiar o cidadão. Então nós precisamos. As lutas comuns, as lutas regionais. O pessoal fala aqui hoje, Londrina hoje é um grande polo, praticamente 1,5 milhão de pessoas em Londrina. Londrina não é uma ilha. Em volta, os municípios de Londrina tem que ter o benefício de Londrina. Maringá, hoje estamos com 1 milhão de habitantes, a grande Maringá, a mesma coisa. Maringá é uma cidade boa para se viver, Agora, Sarandi tem dificuldade. Por que tem dificuldade? Indo para a metropolitana, vai acabar essa dificuldade, porque vai ficar tudo conjunto, porque o dinheiro público, ele é um só que vem, né? O dinheiro que vem do SUS, o Fundo da Educação, são todos os recursos que vêm para poder beneficiar o cidadão. E assim por diante, todas as cidades polo do nosso estado do Paraná.
É isso aí. Eu queria também conversar com o senhor sobre a questão de saneamento, a questão do lixo, dos resíduos. Como é que está funcionando o Estado do Paraná na questão do marco do saneamento? Então, a lei do saneamento é uma lei boa, né? Que foi lançada o ano passado, ano retrasado. A lei que pegou. Pegou. Agora, o governo federal, a nova gestão em Brasília, estão fazendo algumas mudanças na lei de saneamento. Fizeram por decreto, aí vai para o Congresso, cabe o Congresso derrubar ou aceitar. Então nós estamos aguardando um pouquinho para terminar. A hora que terminar, o saneamento, a questão do lixo, dos resíduos, isso só vai para frente, só vai funcionar se nós fizermos também metropolitano. Por quê? Porque não tem condição uma cidade ter uma coleta boa de lixo, um destino bom, o vizinho não ter ali. Então nós estamos aguardando e o governo vai apoiar todos os consórcios que serão dos municípios em volta. Então, por exemplo, talvez uma cidade polo, ela vai ter um consórcio só com 3, 4 municípios. Essa mesma cidade polo, em volta dela, mais 3, 4, 5 municípios, um outro consórcio. Consórcio, o governo pode pôr recurso, o governo do estado, o governo federal coloca recurso. Para o município só ele não pode. Por quê? Entendi. Porque a questão do lixo, do resíduo, ele é local. A prefeitura cobra do cidadão. Então, quer dizer, o governo não pode pôr recurso. Agora, quando esse projeto for regional, com mais de 2 municípios, não pode ser 1, 2 municípios, mais de 2, tem que ser 3, 4 municípios, aí pode vir um recurso federal, pode vir um recurso estadual. Então, é um projeto bom, José Hamilton, e os ouvintes, todos os nossos ouvintes, que vai beneficiar em vários âmbitos os municípios. É questão de futuro. Não dá para nós termos uma cidade isolada. É necessário, né? É necessário total. E o governador Ratinho Júnior, ele tem uma sensibilidade muito grande. É um homem do interior, é um homem que sofreu muito, é um homem que é de comunicação. Novo, já estava trabalhando em rádio. E a comunicação é importante, né? Porque ela traz todas as informações. Essa sensibilidade do governador Ratinho Júnior com o secretário Eduardo Pimentel, nós vamos dar um grande salto nesse ano de 2023, 2024, com certeza. Agora, precisamos que os prefeitos entendam, que as prefeitas entendam, as forças políticas, porque essa união é onde o cidadão será beneficiado. Vamos dar um exemplo aqui em volta mesmo, por exemplo, Ponta Grossa. Certo. Se Ponta Grossa tiver a coleta do lixo, o destino correto, só Ponta Grossa vai ficar fazendo só Ponta Grossa. Agora, se nós criarmos aqui a regionalização, então Ponta Grossa, Carambeí, Palmeira, e assim vai avançando. Fica eficiente e sustentável. Total. Virar o recurso. Para você ter uma ideia, o Banco Mundial tem os fundos de saneamento. Todo ano ele repassa para o nosso Brasil, em média, 2, 3 bilhões a fundo perdido. Então vamos dar um exemplo por ano. 2, 3 bilhões. O Paraná é em média 5% do Brasil. Então quer dizer que o Paraná já teria 100, 150 milhões a fundo perdido para investimento metropolitano no saneamento, questão do lixo, né? Questão do meio ambiente. Então exige isso só o Banco Mundial, mas exige recursos para fundos no mundo todo, Alemanha, Inglaterra. Esse, quando fala fundo perdido, é um dinheiro que está entrando em caixa. Em caixa no município, é o dinheiro que vem. Que é os grupos grandes, né? Então você pega, por exemplo, o presidente Lula esteve lá na Inglaterra e já conseguiu lá só uma doação de 500 milhões para o Fundo Amazônico. Depois mais outras promessas de 300 milhões. A Noruega, a Dinamarca e a Alemanha se comprometeram a repassar 2 bilhões para o Fundo Amazônico. Por quê? Que é a questão de meio ambiente, que os grandes grupos financeiros no mundo todo, os bancos, as grandes empresas, elas repassam um percentual do seu faturamento para esses fundos. Agora, como que o município sozinho vai chegar até o Banco Mundial? Não vai. Tem como. Nesses fundos. Então, o que nós precisamos fazer? Conversar muito com as autoridades locais, conversar muito com as forças políticas e dizer que o nosso futuro, a nossa condição é essa condição metropolitana, não tem outro. Vamos voltar àquele que mais precisa do transporte coletivo. Certo. A gente vê sempre aí greve, a gente vê sempre manifestação, a gente vê sempre reclamação do valor da passagem. O que é pior, poucos pontos de ônibus, pouco acesso na periferia, onde não dá muito lucro para as companhias de transporte coletivo. A questão metropolitana, vai andar 30, 40, 50 quilômetros com meia dúzia de passageiro. Quando passarmos isso aí para essa agência metropolitana,
o governo federal subsidiando o governo estadual, quem vai ganhar vai ser o usuário. Por quê? Porque quanto mais passageiros usando, mais as companhias de transporte coletivo receberão dinheiro, porque não é por linha de ônibus, não, é por passageiro. Por exemplo, Curitiba, se nós tivermos lá 1 milhão de passageiros dia, lá tem 1,5 milhão hoje, né? Vamos colocar 1 milhão. Quer dizer que as companhias vão ganhar proporcional a 1 milhão. Agora, se formos para a realidade hoje, que é 1.500.000 pessoas dia, a grande Curitiba, eles vão ganhar mais recursos ali. Só que aí tem o outro lado. Qual que é o outro lado? É mais ponto de ônibus, é mais condições dos ônibus, é suprir mais horários. Chega ao ponto de cidades, polo do Paraná, os ônibus começam às 6 horas da manhã. E daí, aquele que entra para trabalhar mais cedo, aquele que vai trabalhar numa padaria, por exemplo, sim, padaria às 6 horas já está aberta. 5h30 já tem que estar no serviço. Já tem que estar no serviço. Ele paga um preço caro hoje. Agora, com essa questão que nós vamos ter, que não é o horário só do ônibus, e sim todo o planejamento de 24 horas. O pessoal reclama muito também do transporte coletivo metropolitano, a questão de horário à noite. 10, 10h30, 11 horas da noite, diminui o fluxo de ônibus, diminui os horários, alonga muito os horários. Com essa questão não vai acontecer mais isso, porque tem esse outro lado que é servir o cidadão com a questão do subsídio. O subsídio não é dar dinheiro para a empresa de ônibus, sem ninguém é favorável. O subsídio é ter mais condição para aquele que precisa do ônibus verdadeiramente. Ajudar quem precisa. Ajudar quem precisa. Isso é o compromisso do governo Ratinho Júnior. Até com isso eu quero conversar contigo aqui. Qual que são as principais demandas dos prefeitos hoje no nosso Paraná? Hoje é questão de asfalto, né? Por quê? Asfalto, recap, né? Recap, a maior demanda. Tanto é que Ponta Grossa fez um grande projeto aí para poder recapar e asfaltar. Porque os municípios do Paraná, a maioria teve um grande desenvolvimento aí nos anos 80, 90, e o ano útil do asfalto está acabando, terminou. Alguns são pedras, né? Precisa da camada de asfalto em cima das pedras. Isso tudo, a maior demanda hoje dos prefeitos é isso aí. Agora nós temos instruído muitos prefeitos, mas muitos mesmo, com alguns programas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Os prefeitos chegam para nós lá atrás do asfalto porque a população fica cobrando muito. Por exemplo, o cara tem um carro dele, está na garagem o carro guardado. Ele pagou o IPVA do carro dele, pagou os impostos do carro dele. Quando ele sai, aquele asfalto tudo rebentado ali com buraco. O cara fica louco da vida, né? Detona o carro. E também o motoqueiro, né? O motoqueiro, aquele que faz entrega, aquele motoboy que o dia inteirinho, o trabalhador com a moto. Um buraco com a moto pode dar um acidente fatal. Então a maior reivindicação hoje dos prefeitos tanto é que o governador Ratinho Júnior e o secretário Eduardo Pimentel lançou agora um programa para asfaltar todos os municípios, até 7 mil habitantes do Paraná na primeira leva. Na segunda leva vai até 30 mil habitantes e na terceira serão todos os municípios do estado do Paraná. Essa é a maior reivindicação. Agora, nós temos feito um trabalho também nos municípios, o prefeito fazer a reivindicação junto ao governo do estado e o governo cobrar a outra parte do município. Como está a área social, como estão os avanços, a questão do ensino integral, a questão de mais vaga em pré-escolas e creche. Isso também é um drama em todo o nosso estado do Paraná, nós precisamos avançar muito para poder ter um equilíbrio também, né? Que o asfalto é bom, vamos asfaltar, vamos, ótimo, fica ali. Mas esse é o outro lado social. É isso, eu gostaria aqui da gente já estar encaminhando para o fim da nossa entrevista e para perguntar para o senhor qual que são as principais lições aprendidas ao longo da sua trajetória política que norteiam o seu trabalho como atual superintendente-geral do apoio aos municípios do Paraná. Olha, eu fui vereador 2 vezes, e vereador é um saco de pancada na cidade, o perdão da palavra, né? Apanha de todo mundo o dia inteiro. É o para-choque. É o para-choque, todo mundo cobra. Vereador, fui 2 vezes, disputei 2 eleições, fui eleito as 2, fui deputado estadual, né? Estive do outro lado do poder, que é o poder legislativo, e tenho também meu irmão que é prefeito de Maringá. Sim. Maringá é uma cidade polo, uma cidade metropolitana, mas que não é metropolitana na legislação ainda, vários municípios em volta, então a gente vai aprendendo muito nesse convívio aí. E também sou do meio de rádio, né? Locutor de rádio. Sim. Radiodifusor, porque nós temos rádio também. Então a gente tem aí uma bagagem boa para nós contribuirmos com o nosso estado do Paraná. E vamos contribuir muito, mas muito com fé em Deus
É isso aí. Eu quero agradecer muito ao senhor, o superintendente-geral de apoio aos municípios, Ricardo Maia, que esteve aqui conversando conosco hoje nessa manhã de sábado, e agradecer a você, ouvinte da Rádio T, que esteve conosco ligadinho. Eu quero desejar um excelente dia para você e muito obrigado. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.